A título de desafio, o que é que você enfrentou nesse período até você se adaptar ao mercado? Primeiro eu criei um curso que era para ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Hoje a gente tem influenciadores, vamos imaginar que de 10 peças que eu faço ali, eu sempre tiro desses meus projetos 2 artes que eu vou presentear alguém. Tem gente que gosta da NBA, tem gente que gosta do mundo do golfe. Tem gente que, tipo, por exemplo, ama o mundo do futebol. Eu procuro sempre estar entre os maiores. Como conectar com o Neymar? Que história é essa? Como é que você consegue acessar pessoas que são tão inacessíveis? Se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Cara, minha agenda começou a ficar lotada. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra eu me conectar com Lewis Hamilton. Eu falo que a jornada, ela é longa. Diferença entre você parar e desistir. Eu não desisto fácil, gente. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou o Marcelo Gualberto. E o KiwiCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender como transformar um hobby em um negócio de luxo, então fica aqui porque esse episódio é pra você, viu? Até porque o nosso convidado de hoje é um verdadeiro exemplo de inovação. Em apenas 2 anos, ele transformou o universo das pipas em uma arte de luxo, vendendo quadros exclusivos que já chegaram a custar R$45 mil. Olha isso, hein? Com parcerias estratégicas e uma habilidade incrível de criar valor para um produto inusitado, ele já faturou mais de R$1.300.000 com pipa. É isso aí. E ó, ele também já ajudou centenas de alunos a terem sucesso com esse mercado. E aí, Marcelo, tá animado ou não tá? Hoje eu tô animado porque a gente tá falando de um papo que a gente não tá acostumado, né? É verdade. Então não só você vai aprender, mas a gente também, né, não, Bruninho? Total. E aí, quem será? Vamos chamar ele? Vamos lá. Vem pra cá o nosso querido Cadu Bandeira. Primeiramente, o meu muito obrigado pelo convite, KiwiFi, vocês são incríveis. E bora nesse bate-papo aí, junto com vocês. Vambora, Cadu, né? Vambora. E olha, cara, você hoje tá aí num mercado que foge muito do padrão que a gente tá acostumado, né? Que é o mercado de pipas. Então conta pra gente o que é que você faz hoje e principalmente sobre essa questão das pipas, já indo direto. É uma coisa que você faz desde criança? É um hobby que tem um valor afetivo? De onde é que surgiu isso, Cadu? Gente, eu sou paulista e a minha família inteira é de Bebedouro Barretos. E uma pergunta pra vocês já soltaram pipa já? Sim, Eu já soltei pipa. É muito legal. Já me cortei com pipa. Recorte de Dava papéis. pipa com meu pai, então assim, Eu ele só também. comprava, ele já subia lá e eu só ficava assim, ó. Ó, Eu também com meu pai. Desde pequenininho, eu fazia as pipas em São Paulo e já era empreendedor. Levava pra Bebedouro, Barretos, esticava uma linha de pipa mesmo, de uma árvore, de uma ponta pra outra e vendia as pipas na praça. Caraca. E isso era uma experiência porque era um mini empreendedor que sonhava que um dia ele seria o maior do mundo no ramo de pipas. Mas aí a gente cresceu e aquilo ficou só na infância. Ficou só na infância o quê, Cadu? Ó, as pipas, na verdade, elas ficaram na infância, era um sonho só de criança. Eu não pensava, por exemplo, que um dia, hoje, por exemplo, um artista que faz pipas, que isso se tornaria realidade. Caramba. E como é que Entendi. foi esse seu processo de tornar esse hobby um negócio vendável realmente, né? Ó, a história começou na pandemia, em 2019. Eu trabalhava com compra e revenda de carros de luxo. E alguém de vocês passou algum perrengue na pandemia? Ah, com Olha, certeza, alguns. né? Ó. Eu faço essa pergunta porque o meu mercado de carros, eu trabalhava com a web e, enfim, a pandemia, lockdown, fica em casa, e eu me vi refém de um estoque de carros, o Detran parou, e eu falei, galera, como que eu vou vender esses carros agora, lembra? Gente morrendo, as pessoas não tinham até certeza do que seriam os próximos dias. E aí eu me lembro que eu falei, galera, todos os meses, boleto chegando, e naquela época eu tinha um faturamento ali, vamos pôr, R$300 mil na minha conta. E que se tornou 200 e que se tornou 100. Eu falei, gente, se eu não tomar uma atitude, eu praticamente vou ficar zerado de dinheiro. E eu lembro que numa tarde de domingo eu liguei para um amigo meu, pai dele, um grande empresário lá da Zona Norte de São Paulo. Eu falei assim, Zé, eu preciso que vocês me deem uma mentoria. Vocês topam? Porque eu lembro que ele tinha várias empresas. Eu falei, cara, me dá uma dica de algo que eu possa fazer para que a minha renda ela volte. E aí, o que aconteceu? Nessa segunda-feira que eu fui na casa desses meus amigos, gente, a gente passou uma tarde inteira traçando um planejamento. Okay. E aí, o que aconteceu? Quando deu umas 4 horas da tarde, hora de ir embora, eu me deparo no final da casa desse meu amigo, tinha uma edícula, com uma mesa dessa aqui central, e tinham 8 homens marmanjos confeccionando pipas. E aí eu olhei pro meu amigo e falei, uau, que legal, bora lá, porque eu já fiz pipa quando eu era uma criança. Legal. E eu sonhava em empreender com pipa, mas
galera, vocês são tudo maior de idade, como assim? E, gente, durante o período da pandemia, todo mundo ficou confinado. Então, era uma brincadeira de rua contra rua, amigos contra amigos. E aí, o que eu fiz? Eu falei, me empresta aqui um material que eu vou confeccionar uma arte pra vocês. E daqui 3 dias, quando eu retornar, eu vou presentear algum de vocês. Gente, peguei o material, fui, viajei, em 3 dias confeccionei uma arte que a gente chama, né, no mundo dos pipas, de corte e recorte de pipas. E na quinta-feira, quando a gente retornou, tava a mesma galera. E aí eu apresentei a minha pipa, falei, ó, gente, isso aqui é o pipa que eu fiz. E eu fiquei meio que assustado, por quê? Porque começou um leilão entre eles. Meu, deixa eu ver isso. Não era uma pipa só tradicional, de 1, 2 cores. Era uma pipa toda elaborada. Caraca. E um dos meus amigos ofereceu 50, depois o outro ofereceu 100, e por final ela foi vendida a R$150. E aí eu falei, gente, se eu vim aqui querendo alguma oportunidade financeira só pra eu monetizar, se essa semana eu montar 10 pipas, são 1.500. Próxima semana mais 10 pipas, são 3.000. Pô, vezes 5, nossa, eu achei um mercado. E eu comecei a investir, só que eu não sabia. Existiam grupos de pipas na internet e Instagram, WhatsApp, com mais de 3.000, né, seguidores. E aí eu falei, galera, me coloca nesse grupo, e essa frequência foi todos os dias aumentando. Pô, toda hora, pedido, e na hora que eu fui ver, eu tava fazendo tipo 7, 8 mil reais com pipas. Olha isso. E aí eu falei, nossa, pelo menos agora eu consigo me manter. O que ficava em atraso eu já tava ali quitando. Só que nem tudo são flores, né? Nessa época eu tinha uma namorada, o mercado ele tava super aquecido e ela não ficou contente com essa notícia, porque até então ela falou pra mim, um dia ela falou, olha assim, eu acho que você já é um belo de um empresário, cara, sua vida tá aí, você faz compra e revendas de carros, não mexa com pipa. Eu falei, mas cara, por quê? E aí ela meio que jogou um gelo em mim, ela falou, pô, pipa é coisa de periferia, pipa é coisa de meninos de rua. Não combina com você. Um cara bem sucedido que tem tudo. Como que eu vou te apresentar? Só faltou isso. Como eu vou apresentar você para os meus amigos? E no dia 2 de setembro de 2020, no dia do meu aniversário, eu recebi uma notificação. E aí ela falou, olha, estamos indo por caminhos distintos. Você tá indo para um lado e eu tô indo para o outro. E eu acho que não vale a pena a gente continuar. Então, dia 2 de setembro de 2020, eu recebi ali por WhatsApp, ao invés de um feliz aniversário, siga a sua vida, porque, cara, não quero. Caramba, que maldade. E eu passei o meu mês de setembro, o meu mês de outubro, o meu mês de novembro, num mês no qual eu tinha um Instagram recente das pipas, com mais de 12 mil seguidores em 2 meses. Caraca. Eu excluí. Bastante. Nossa. O mercado dos pipas, o pessoal ficava me encomendando, Cadu, eu quero essa pipa, eu quero... Cara, eu saí, me afastei de todo mundo. E é aí que começa a minha história, que em dezembro, né, de 2020... através das redes sociais eu recebo um convite, né, da Tatiane De Angela, e aí a gente já conversa, eu já conto pra vocês como que foi. Não, me conta agora, cara. Agora, como é que foi? Já vamos agora? Já vamos! Gente, em 2020, eu prometi pra mim mesmo, eu falava assim, Deus, eu tenho 36 anos, pô, esperei até agora, tudo dando certo, só que aí vem essa ex-namorada, o meu trabalho, família, eu não tive o apoio de ninguém, e eu me lembro que a Tati conversava comigo pelo Instagram, e eu não respondia, não porque era a Tati, mas porque eu tava num momento de luto. Eu tava vendo uma fase que eu falava, cara, será que de novo eu vou conhecer alguém, eu vou ficar encantado e depois eu vou levar um pé na bunda, um exemplo. E a Tati por várias vezes me mandava mensagem, nossa, vejo que você viaja, e eu não respondia, porque o meu Instagram era ali, viagens pelo mundo todo. E aí um certo dia de domingo, gente, eu acordo de manhã, e aí eu começo a olhar o Instagram da Tati, eu comecei a ver a quantidade de depoimentos que ela tinha de vidas que ela tava mudando, de pessoas que agradeciam. E aí eu falei, cara, o que essa mulher tem de diferente? Porque a gente tem ali mais de 100 depoimentos de alunos dela falando, nossa, obrigado por ter mudado a minha vida. E aí eu respondi o direct, falei, nossa, Tati, tô acompanhando você no Instagram, desculpa não ter te respondido, mas, pô, vamos marcar. E aí a gente marcou de se conhecer. Eu não era do digital, totalmente, eu era do offline. E aí eu comecei a sair com a Tati, frequentar os grandes palcos, até que um dia a gente conversando e ela, por telefone, fala assim pra uma amiga, tô preocupado, eu faturei só 3 milhões. E aí eu olhei e falei assim, Tati, eu escutei direito, você tá triste porque você faturou só 3 milhões?
E ela, ó, isso aqui existe uma estratégia, e aí eu comecei a me interessar, e ela falou, ó, existe um público, comecei a entender sobre leads, sobre o processo de como era o digital, e aí eu nunca contei a real história pra Tati do término do meu relacionamento. Oh. Eu não falava das pipas, só falava pra Tati, Tati, o meu mercado está aquecendo de novo, eu trabalho com compra e revendas de carros, mas eu tinha aquele medo, né, de também ela ali olhar e falar assim, cara, será que realmente ele trabalha com pipas? Então eu nunca falei pra Tati, eu escondia isso dela. E no 5º mês que a gente tava juntos, eu falei, pô, a minha vida tá mudando, eu tô aprendendo muito, eu não era de estudar, eu não gostava de ler livros. E na ambiência da Tati eu comecei a ver um mundo muito diferente do que eu vivia. E aí a Tati, eu sei que ela falou assim pra mim, amor, acho que já tá na hora, né, e a gente tá sempre junto. Eu falei, cara, você vai namorar comigo, eu vou lá na casa dos meus pais, vou te levar pra apresentar a família. Eles conheciam a Tati do Instagram. E numa quarta-feira, chego na casa dos meus pais. E eu me recordo que eu tinha algumas pipas lá no quarto. E a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi assim, mãe, dentro do meu quarto tem 5 pipas. Vai lá e esconde. Não deixa a Tati ver, pelo amor de Deus. Só que nisso que eu tiro a minha blusa, ela tinha ido na suíte, ela deu um berro lá de dentro do quarto. Cadu, dá um pulinho aqui, vem aqui. E eu gelei, galera. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar no quarto, vou orar pra não tá lá. E Trauma batendo. Travei, coração batendo a 1000. E quando eu entro dentro do quarto, tava a Tati, com uma das pipas na mão. E ela tava olhando e ela tava apreciando. Ela falou, uau, seus sobrinhos vêm hoje, vamos passar uma tarde juntos. Bora lá soltar uma pipa dessa. Eu falei, Tati, larga isso daí, encosta no canto. Não, vamos ficar com os meus pais, já vou contar pra eles que a gente vai namorar. Tava todo mundo muito feliz. E eu por dentro muito assustado. Uau. E ali, depois daquele momento, eu falei, cara, eu preciso falar pra ela. Só que o que a gente fez? Eu acredito que São Paulo pro Brooklyn a gente leva 30 minutos. Eu contei a real história pra ela. Eu falei, Tati, eu trabalhava com compra e revenda de carros. E durante a pandemia apareceu a oportunidade das pipas. E isso fez com que a minha ex terminasse comigo. A real história é essa. Ela falou que seria um mundo de periferia, que seria um mundo onde só o mundo de maloqueiros, né? E aí eu fiquei muito mal com isso, por isso que eu nunca te contei. Mas aquele pipa lá fui eu que fiz. Eu faço corte e recortes de papéis. Isso é um projeto que a gente às vezes demora 1 semana, 2 semanas, dependendo do projeto. E aí ela falou assim, amor, olha, concordo você não ter falado pra mim, mas entenda, existe um universo de pessoas que amam o que você faz. Então, se você tem vontade, se você fala com essa emoção, eu vou te dar todo o processo pra você acompanhar. Eu vou ser um Waze na sua vida. Você, cara, você vai ter a direção. Cabe a você ou não seguir. Se você quiser ir pelo seu caminho, e eu fui fazendo todos os bastidores da Tati. Eu falei, Tati, tira o pessoal que gravou vídeo, eu vou gravar. Tira o pessoal da parte de bastidores, eu vou fazer. E eu comecei a fazer isso. E aí tudo que eu aprendia com a Tati e com os produtos dela, eu falava, pô, eu consigo usar isso no meu mercado de artes de pipa. Legal. E aí a Tati falou assim, amor, cara, você não gosta de futebol? Você não fala sempre do Neymar? Faz o Neymar. Faz um projeto pro Neymar e manda pra ele. Aí eu falei assim, pô, que legal. Vocês lembram aquela história lá do Zezé de Camargo e do Luciano? Que os pais compravam as fichas e aí ele ia presenteando as pessoas, liga lá na rádio, pede a música, é o amor. Uhum. Eu falei, pô, se eu gravar um conteúdo do Neymar, eu fiz um projeto com o rosto do Neymar, eu executei. E aí eu voltei a entrar nos grupos de pipas. E aí eu fiz o seguinte, eu marquei o meu Instagram e passei pra todo mundo que fazia arte dos pipas. Só que aí começaram algumas condenações de o pessoal falar, cara, você acha que o Neymar vai te ver? Você é maluco, o mundo do pipa é corte, é porno alto, é cerol. E como eu tava vindo numa linha de pipas artísticos, 100% ali do grupo, vamos pôr que 20%, começou a marcar o Instagram do Neymar. E a outra parte, 80%, começou a criticar, que não seria possível. E eu sempre chegava pra Tati e falava assim, amor, eu não vou desistir, eu vou continuar. Aí a gente publicou o vídeo, postou nas redes sociais e eu só orava. Enfim, não tava acontecendo, mas eu sou muito de honrar a Tati. Por quê? Porque ela tava ali do meu lado, tava me apoiando. Eu falei assim, eu vou presentear ela com um presente que ninguém deu, tenho certeza. O que eu fiz? Eu fiz o rosto da Tati no corte e recortes de papéis. Então eu fiquei quase 1 mês cortando e colando papel.
E era um presente para que ela entendesse que eu estava ali e honrando o que ela estava fazendo por mim. Porque até então não tinha apoio de ninguém. E, gente, quase finalizando o rosto da Tati. Num sábado, abro as minhas redes sociais e de repente tinha tipo 600 mensagens. Uau. Tinham mais de 4.000 seguidores. No período das 9 horas da manhã até as 4 horas. A equipe do Neymar viu o vídeo, mandou pra ele e o Neymar na hora falou, cara, posta isso no Neymar site oficial. E a gente no primeiro mês conseguiu chegar no Neymar Júnior. E aí as minhas redes sociais, elas começaram a ter um alcance gigantesco. E as pessoas começaram a... Uau, quem que é esse cara que faz os cortes e os recortes de papéis? Então isso veio do Pipa. E o mais legal de tudo, gente, isso tudo acontecendo, eu já estava feliz, a gente já tinha atingido um dos maiores players, né, do futebol brasileiro, e o quadro da Tati ficou pronto. E aí, na próxima semana, eu pego esse quadro, faço a moldura dele e entrego pra Tati. E falo, amor, isso aqui é um presente meu pra você, te agradecendo esse apoio, te agradecendo você estar ali do meu lado e incentivando, né? E o mais legal de tudo é que quando a Tati publicou esse quadro nas redes sociais, o que aconteceu? O pessoal que olhava o quadro na plataforma dela, eles iam na minha e começaram a me mandar proposta. Cadu, quanto custa esse quadro? E aí eu respondo pra vocês, cara, se as pipas eram 100, 150, eu imaginava que os quadros eu venderia a R$1.000, R$2.000. E eu me lembro como se fosse hoje, eu falei assim, Tati, vem cá. Cara, estão perguntando qual que é o valor desse quadro. Por quanto eu vendo? E aí a Tati falou, amor, quanto tempo você se dedicou? E um quadro desse aqui a gente põe ali mais ou menos uns 2 meses. Eu falei, amor, 2 meses que eu tô me dedicando ao seu quadro. Ela falou, amor, pode pedir R$20.000. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quanto? Ela pode pedir R$20.000. Lembra que eu falei que eu vou te dar uma mentoria? Você faz se você quiser? Fala o preço e aí depois você me responde. E aí nas redes sociais eu mandei um direct lá pro pessoal e falei, ó, te faço R$20.000. Mas eu tenho fila de espera. Primeiro, veja se você tem interesse, mas eu tenho uma fila de espera. E ele falou, cara, me fala qual que é a tua fila de espera e eu te pago hoje R$18.000 no Pix. E aí eu não tive reação. Uau. Eu falei, Como que uau, pode, né? um quadro de pipa feito de papel de seda com o rosto da minha esposa, ele quer dar a esposa dele agora. E aí iniciou uma jornada onde eu sempre fiz os bastidores desses grandes players e, estando do lado da minha esposa, sendo mentorado por ela, eu comecei a entender a jogar o jogo dos maiores, né? Olha Que como tem legal. oportunidade em todo tipo de conhecimento, Fato. né? Às vezes a Fato. galera entra no digital, começa por um lado e depois para e fala, eu não sei o que vender. Incrível, incrível. Uma Cara. paixão se tornou um negócio de luxo absurdo. Um negócio de luxo absurdo. Agora me diz, Incrível. Cadu, uma vez que você Legal. viu essa oportunidade única que estava ali na sua frente, você começou a concretizar ela através da mentoria da Tati. Sim. Como é que foram esses primeiros passos no mercado digital em si? Porque o pessoal deve olhar e ficar, não é possível, esse cara tá com a vida fácil. Ah, Tá vendendo pipa que você não sabe o grau de complexidade que é Verdade. fazer essa pipa, eu já vi, o buraco é bem mais embaixo do que parece. Mas pensa, pô, ele tá vendendo uma pipa por 20 mil, 45 mil, o pessoal pensa que é simples, mas a título de desafio, o que é que você enfrentou nesse período até você se adaptar ao mercado? Então, primeiro eu criei um curso que era para ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Então eu criei um produto para vocês confeccionarem uma pipa todinha simples, branca, e aí você vai passando de etapa até chegar num nível de uma pipa desenhada. Depois de 6 processos, eu te ensino vocês a fazerem o quadro. O quadro ele é mais personalizado, então você passou da 6ª etapa, você já vai ter ali condições de ir para a 7ª, para a 8ª. Então os quadros, eu mostrava para as pessoas, o que eu aprendi é assim, ó, se a gente não é visto, a gente não é lembrado. O que funciona? Hoje a gente tem influenciadores. Vamos imaginar que de 10 peças que eu faço ali, eu faço uma produção de 10 itens do Ayrton Senna. Eu sempre tiro desses meus projetos 2 artes que eu vou presentear alguém, ou um influenciador, ou, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco pra vocês como que eu fiz. Vocês conhecem o pessoal da Fórmula 1, o Lewis Hamilton? sim. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra eu me conectar com o Lewis Hamilton. Então, essas artes, indo pra um influenciador,
o alcance pra gente ali gerar valor para as pessoas que acompanham, por exemplo, o influenciador, e para que elas gerem desejo, cara, minha agenda começou a ficar lotada. Por exemplo, eu não sei, mas tem gente que gosta da NBA, tem gente que gosta do mundo do golfe, tem gente que, tipo, por exemplo, ama o mundo do futebol. Então eu desenhava na minha cabeça, cara, qual que seria o próximo passo, qual que seria a próxima arte para que ela seja vendida. Então era o que eu sempre fiz. Caraca. E dentro do seu curso, como é que ele tá literalmente estruturado em módulos? Primeiro passo, segundo passo. Isso foi difícil pra você também? Trazer o seu conhecimento que você tinha ali do seu ambiente físico pro online? Na verdade, eu falei, cara, se eu fosse alguém que tivesse me assistido, o que eu preciso pra eu montar uma pipa? Perfeito. Então, o primeiro módulo, eu te falo toda a parte. Se vocês entrarem no Instagram, vai ter lá um link, eu mostro pra vocês através desse link. Primeiro passo, a gente tem o material. Então, as empresas que fazem os meus papéis de seda, qual que é o material de cola? É tipo uma escolinha mesmo. Legal. Material de bambu, aonde eu compro, eu dou passo a passo de tudo para quem entrar ter acesso à linha que vai comprar, aos produtos que ele quer confeccionar. Dentro do curso, os módulos, como eu te expliquei, vai do 1, acho que até o 14. Módulo 1, uma pipa simples, que eu vou ensinar você a fazer ela de uma cor. Módulo 2, essas cores eu vou meio que intercalando, 2 cores, 3 cores, 4 cores. Eu ensino vocês a embaralharem essas cores no mesmo pipa e as etapas elas só aumentam. Você vai ter a mesma técnica da pipa mais simples até a última técnica da pipa mais reestilizada. Que aí eu vou explicar o que eu faço para fazer o traço, como eu faço para desenvolver, por exemplo, um projeto. Eu tô olhando você, eu já consigo mais ou menos ver qual que é o sombreamento que eu vou usar no seu olho, qual é o sombreamento que eu vou fazer pro teu lábio ficar perfeito dele. Então eu te dou todo o processo para quem entrar e adquirir, por exemplo, um curso desse, ele saber que ele vai se formar igual o que eu sou hoje. Vai sair num nível, assim, avançadíssimo. E vou te falar, é muito difícil você conseguir botar o rosto de alguém em um quadro da forma como você coloca por meio de colagem. Porque realmente tem essa questão de ter ali os sombreamentos. Porque eu não conseguiria, tá? Então eu acho incrível ter esse papo com você e entender como que você faz isso. E você já viu o processo? Como é? Não, eu nunca vi o processo. Cara, eu já vi pronto. Não, é bizarro. São muitas camadas. É bem mais complexo do que parece. Caraca. Eu tenho uma empresa que eles patrocinam as folhas. Então vamos imaginar cor branca, cor amarela. Cor branca tem uns 6 tons até chegar no bege. Cor amarela são 16 tons até chegar no laranja. E isso a gente chama de degradê. Então, tudo que o meu processo, assim, eu tenho primeiro um projetista que ele transforma o nosso rosto em cortes e recortes, que se chama vetorização. Perfeito. Essa vetorização, ele me entrega uma arte, eu vou falar pra ele, eu vou montar um quadro ou eu vou montar uma pipa que ela é 1 metro por 2 metros. Então esse processo ele é desenvolvido em uma semana. Então vamos imaginar, você é minha cliente, eu pego ali uma foto sua que você gosta muito, eu passo pro meu projetista, ele desenvolve o projeto e aí ele me manda. Esse projeto ele chega pra mim, eu pego ali a proposta dos tons de cores e eu passo pra empresa que me patrocina, dos papéis de seda. E aí eles mandam pra mim, tipo, 100 folhas de cor branca, 100 folhas de cor cinza, todos os tons de cinza, preto, azul, amarelo. A partir do momento que esse projeto tá comigo, aí eu uso um papel de cor branca, que a gente chama tirar as máscaras. Eu aplico ele sobre o projeto e vamos imaginar um quebra-cabeça. Ok. Eu faço todas as peças, eu tiro, cada peça tem uma cor. Então, por exemplo, se eu tirei ali o contorno do seu olho, esse contorno aqui é cinza. Eu pego o tom de cinza, corto no estilete, é como se fosse um processo cirúrgico. É tudo feito com estilete. Esse projeto, depois de cortado, eu aplico em cima do projeto e eu faço o corte e recortes de papel. Que massa. Sensacional. Agora, sabe uma coisa que sempre me pegou assim no mundo da arte? É muito legal conversar com artista plástico, porque eu tenho a oportunidade de talvez entender algo que eu nunca entendi. Às vezes as poucas vezes que eu tive a oportunidade de ir em uma galeria de arte ou um museu, eu olhava assim e ficava, cara, alguns desses quadros aqui, eles podem ser vendidos por valores astronômicos, que parando pra pensar, é como se os custos de produção, eles não dão match com o valor que é vendido. Tipo, um carro, é muito caro, é borracha, é muito caro construir um carro. Mas um quadro, nem sempre, comparado ao valor que é conseguido vender, né? Então eu ficava, não é possível, como é que a galera faz para conseguir agregar tanto valor a um produto a ponto dele, o pessoal pagar tanto por ele, né? Então no seu caso, Cadu, pela sua experiência, como é que você faz para criar uma percepção de valor tão alta a ponto de uma pessoa pagar 45 mil reais por um quadro
de pipa. Sim. Ó, primeiro eu vou falar sobre uma pessoa física sem ser conhecida. Primeiro que o processo, 1 semana para eu finalizar. Depois se a gente parar ali, cara, qual que é a tua hora? Se você vai ter ali uma empresa que em 6 dias vai te desenvolver todos os papéis de acordo com as cores. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que quando eu inicio esse projeto, vocês imaginam vocês cortarem com um estilete um papel de folha de seda e se por eventual um descuido meu, eu erro o corte. Esse papel, ele se perde. Eu tenho que amassar, eu tenho que refazer o processo. Então, sobre sombreamento, põe aí que a gente fique 2 semanas no mínimo para eu fazer um rosto. Sabe o contorno aqui, ó, da tua maçã? Uhum. Então, isso não é uma coisa que eu pego, eu faço um projeto e eu faço ele impresso. Certo? Isso é um processo que ele, em 2, 3 meses de confecção, ele é único e exclusivo. Quem, por exemplo, a Tati recebeu um quadro que nunca ela ganhou um presente desse. Agora, o que as pessoas hoje me procuram e por quê? Vou te dar um exemplo. Eu fiz um quadro para o Lewis Hamilton. Esse quadro, a Petronas, quando me contratou, foi um quadro vendido por R$45 mil. Eu representei o Brasil na coletiva de imprensa de 2022. Então você fala, cara, veio de papel de seda. Quadro do Lewis Hamilton, esse quadro, ele ficou ali por 3 meses também de corte e recortes de papéis. Coletiva de imprensa, ok. Lewis Hamilton faz uma foto comigo do lado desse quadro e ele me assina o quadro. Então, um quadro de papel. Esse quadro ele foi destinado a uma empresa de leilões e essa empresa de leilões recentemente leiloou um quadro que era exclusivo e único no mundo e feito de papéis de seda por um artista brasileiro. Sendo assinado pelo Lewis Hamilton, o leilão ultrapassou os R$800 mil. Uau. Nossa. Os quadros do Neymar, depois eu vou contar essa história pra vocês também, de como eu me conectei. Eu sempre faço um processo de uma ação social. O do Neymar também feito de papel de seda, estive com o Neymar. Falei, Neymar, você pode assinar aqui? Ele me assinou 2 artes. Uma arte foi pro meu ateliê e a segunda arte eu também deixei ela destinada a uma outra empresa de leilões. Ano passado ela foi leiloada a R$320 mil. Caramba. O quadro do Edmilson feito de papel de seda. Então, gerar valor para que eles tipo, a Mona Lisa, um exemplo. O que aconteceu com a Mona Lisa? Putz, a Mona Lisa sumiu e depois de anos reapareceu. Quanto vale a Mona Lisa hoje? No meu caso, quem seria o Cadu? Cara, uma pessoa que faz pipa. Tive a oportunidade de me conectar com esses grandes players e aí eu falo para você que ter gerado valor, ainda mais com as assinaturas desses players, fora o quadro que já era caro, as empresas começaram a entender que, cara, olha o valor que tem nisso daí. Da onde ele trouxe do pipa para os quadros e para os leilões, a gente em 4 quadros ultrapassou 1 milhão Perfeito. de faturamento. Que até conversando com a Tati, a gente percebe que no final das contas, às vezes não é sobre simplesmente o produto, mas é a narrativa que o produto carrega. É o cara olhar e falar, pô, eu tô sendo representado nesse quadro, tem uma nação que tá sendo representada, tem um grupo de pessoas que adoram o esporte que tá sendo representado. E mais do que isso, é exclusivo, é único, demorou tanto tempo pra fazer. Aí o cara vai falar, pô, então eu tô disposto a pagar esse valor. Agora faz sentido, né? Exatamente. Que legal, cara. E pra quem tem aí um hobby e tá pensando também em transformar isso em um negócio digital, qual seria o seu melhor conselho pra que essa galera consiga validar a ideia e também o produto nesse mercado? Olha, o que eu falo pra essa galera que tá entrando agora no digital é entenda quem que são as pessoas que amam aquilo que você faz. Não adianta eu apresentar isso daqui pro pessoal da medicina, um exemplo. Cara, não tem nada a ver. Eu teria que procurar um nicho sobre artes, um nicho sobre empresas que fazem, por exemplo, papéis de folha de seda. Por exemplo, hoje as empresas que me patrocinam, empresas de cola, empresas de linha. Caramba. Então eu sempre foco, quando eu ponho ali uma hashtag, por exemplo, Kivify, hashtag, vamos pôr ali, linhas, hashtag, folha de seda. Então o meu nicho sobre artes é exatamente quem tá ali 100% consumindo o que eu vendo. Então entenda qual que é o seu universo, quem são as pessoas que amam o que você faz, vocês vão fazer muito sucesso. Boa. Legal. Agora, Cadu, eu quero saber como conectar com o Lewis, cara. Como conectar com o Neymar? Que história é essa? Como é que você consegue acessar pessoas que são tão inacessíveis, né? Olha, eu falo que a jornada ela é longa. Diferença entre você parar e desistir. Eu não desisto fácil, gente. Quando eu fiz o Neymar, lembra que eu falei que 80% das pessoas davam risada?
eu recebo uma ligação da minha esposa um dia à noite e ela fala assim, amor, pô, justo hoje que você não veio aqui nesse evento, eu tava aqui mostrando pro pessoal a tua arte, e você acredita que a assessora do pai do Neymar tá aqui? E aí mostrando o teu quadro, ela falou, não acredito que é o seu namorado que fez. Fala pra ele que se ele tiver interesse a gente entrega esse quadro pro Neymar. E aí eu recebo essa ligação da Tati e eu falei assim, uou, fiquei muito feliz. Isso também é pra ensinar o pessoal um pouco de o quanto eu faço networking com as pessoas. A Jane, quando ela me procurou, ela me ligou numa tarde de sábado, eu estava num evento junto com a minha esposa, ela falou assim, Cá, a gente tem hoje pra ir lá pra casa do Neymar pai e entregar esse quadro em mãos pra ele. E aí eu me lembro que eu falei assim, Jane, eu não tenho como sair daqui porque eu tô fazendo os bastidores da Tati, não existe. Então, claro, eu queria estar lá, eu queria ter mandado o quadro, eu queria fazer uma foto com ele, pedir pra eles gravarem. E eu falei assim, Jane, eu não vou conseguir, mas eu vou fazer assim, eu vou te presentear com esse quadro. Eu peguei o quadro, mandei de Uber, e esse Uber foi até a Jane, que fez a ponte de entrega nas mãos do pai do Neymar. A única coisa que eu pedi pra ela, eu falei assim, Jane, pede pro Neymar, pai, só se ele grava um vídeo. Pô, Cadu, obrigado pelo quadro, o Neymar adorou, que foi pra casa dele em Mangaratiba. E o que aconteceu? A Jane ficou muito feliz comigo porque ela falou assim, uou, Cadu, como assim? Você me mandou o quadro, todo mundo só faz network comigo por causa dos acessos. E eu falei assim, Jane, na melhor hora, você vai retribuir o que eu tô fazendo por você e você vai me conectar com ele. E aí se encerra a história do Neymar. Meu quadro, o pai dele grava. Vou te explicar sobre o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu faço 10 artes? Dessas 10 artes, 2 são destinadas a um influenciador. E, gente, eu comecei a investigar a vida do Lewis Hamilton inteira. Aonde eram os macacões que ele usava, sabe, onde vive, o que come. Era o Cadu no Instagram. Eu fiquei 100% vendo aonde o Lewis tava, lugares que ele viajava, frequentava. E, gente, não era nada no Brasil, era tudo fora. Só que quando ele corre no GP do Brasil, tem uma empresa que faz os capacetes do Lewis Hamilton. E aí eu já falei assim, poxa, é uma oportunidade de eu criar um quadro do Lewis Hamilton. Eu fui nessa empresa de capacetes e, gente, era uma empresa de capacetes, só tinha capacetes. Eu cheguei pro dono da empresa e eu falei assim, cara, você tem vontade de decorar essa empresa com vários quadros de pilotos? Porque apresentei o meu trabalho pra ele, ele ficou encantado. Eu falei, pô, um mês sim, um mês não, eu vou vir aqui e vou te dar uma arte. Então, no primeiro mês, eu elaborei um quadro do Ayrton Senna, dei de presente pra ele. Segundo mês, elaborei um quadro do Lewis Hamilton, presenteei. E no terceiro mês, fiz um quadro do Verstappen. Então, todas as pessoas que iam até essa empresa, eles tinham lá os capacetes e os meus quadros na parede. E isso estava me gerando o quê? Vendas. Perfeito. Porque eles me indicavam. E aí, em 2022, a Petronas foi fazer uma ação social. O que acontece? O capacete não ia ter tempo para confecção, porque tem ali pintura, tem que ter autorização de todos os patrocinadores. E o CEO da Petronas, que estava lá, ele viu o quadro do Lewis Hamilton pendurado na parede. E aí ele falou, cara, quem que pintou aquele quadro? E aí o dono da empresa falou, cara, ali é tudo corte e recorte de papéis de seda. Vocês já brincaram com pipa? E o menino da Petronas falou, como assim? Mentira, isso daí não é pipa. Não, desce esse quadro que eu quero ver. E quando ele pegou o quadro em mãos, que ele colocou contra a luz, ele enxergou todos os desenhos de corte e recorte de papel. E aí ele falou, não acredito, eu quero o contato desse cara agora. E aí eu recebo uma ligação da Petronas falando, olha, em 2022 a gente vai fazer um projeto social, qual que é o valor desse quadro? E eu, sabendo sobre o nome Petronas, eu falei, R$45 mil. Eu só tenho 2 exemplares desse. Pois então reserve que a gente faça um contrato com você. Um, você vai presentear o Lewis Hamilton, e o outro eu estou comprando pelo valor de 45, e a gente vai fazer um projeto social. Então foi assim que a Petronas me contratou, e foi assim que em novembro de 2022 eu representei o Brasil para o mundo inteiro com uma arte de pipas que eu transformei no quadro. E aí tendo um alcance mundial, vendo ali a minha arte indo para Mônaco. Bizarro. Num dos lugares mais incríveis, que são onde ele tem a galeria de troféus. Boa. Uau, Cadu, você trouxe aqui pra galera, literalmente, como fazer um bom networking. E eu vejo que, assim, um bom network, ele pode mudar vidas, pode mudar Muito. negócios. E eu queria saber de você, como manter
esse relacionamento, uma vez que você já entrou nesses espaços? Existe algo que você pode passar pro pessoal? Existe. Vocês lembram que eu falo sobre gratidão? Lembra que eu falei que a Jane fez a entrega desse quadro pra mim, pro pai do Neymar? Perfeito. Eu, em 2022, eu peço a Tati em casamento. A nossa vida tava incrível. Eu já tava entendendo esse jogo dos gigantes. E aí, 3 meses antes, falei, cara, vou pra França. Vou pedir a Tati em casamento na França. E tudo feito, planejado. Torre ali, a gente ia ter um almoço romântico. O passeio por Paris, no Rio Sena. E aí, chegando em Paris, Tati não sabia, né? Recebo no meu WhatsApp uma mensagem. Convite do Ney pra você. Parque dos Príncipes, tal hora. E aí, de repente, eu olho pro lado e falo, gente, não é possível. Será que isso aqui é real? Aí, mandei uma mensagem pra ela, porque eu achei que era algum amigo meu me trollando. Cara, imagina o pessoal te assistindo na França, vem um convite do Neymar. Eu não sabia, mas o Paris estava na final do campeonato francês. E aí, a Jane me mandou uma mensagem assim, falou assim, amigo, você se lembra a sua generosidade? Você fez um networking comigo, não conseguiu entregar o quadro, e você me mandou esse quadro de presente pra eu entregar. Então, eu sei que você tá aí na França, eu sei que você vai pedir a Tá em casamento, mas às 4:30 da tarde tem o jogo da final. Isso é um convite do Neymar pra você, só que só pra uma pessoa. Nossa senhora. E aí, de novo, o coração acelerou. Eu olhei pra Tati, foi a única vez na vida que eu briguei com a minha esposa. Namorados, eu falei, Tati, acontece isso, tem uma programação, eu tive que abrir pra ela. Só que existe um probleminha. Eu tenho um jogo do Neymar pra assistir. E ela falou, tá, ok, pô, mas eu vou com você? Eu falei, não, eu só recebi um ingresso. Então, passado as tormentas, a Tá mais ou menos entendeu que, pô, qual que seria a minha chance de estar em Paris, de novo, assistindo uma partida de futebol de final e tá ali assistindo o Neymar. Então, ela falou, faz isso que vai ser muito bom pra tua carreira, porque isso... ela ficou até impressionada e depois a gente comemora nas próximas horas. Então, sobre networking, o que eu tenho pra falar, eu nunca sou uma pessoa que só recebo. Eu adoro as empresas que me patrocinam, eu falo, as pessoas que estão comigo, eu honro. Minha esposa é uma pessoa que, não sei se vocês perceberam, eu falo tudo, é porque é graças a ela que hoje eu tenho uma história pra falar de faturamento alta, que o mundo dos pipas existe pra mim, por conta dela. Então, ela é o meu maior networking que eu brinco da vida. E mesmo ela falando assim, cara, eu não quero que você fale sobre mim, eu sempre tô aqui honrando as pessoas que me deram e me falaram, cara, só vem aqui, faz o próximo passo, que é certeza que vai dar certo. Perfeito. O legal é que a gente gravou com a Tati, ela também falou de você, né? É um casal conectado e fofinho. É a dupla. É a dupla. Agora me tira uma dúvida. Você conseguiu ter uma carreira nesse mercado digital que estrondou muito rápido, que você conseguiu acessar bolhas que poucas pessoas conseguem, e isso dá uma visibilidade instantânea, como o caso de um Neymar, que te torna conhecido no Brasil inteiro. Agora, como é que tá hoje, uma vez que esse primeiro buzz passou, como é que você fez para se manter tendo visibilidade no mercado e continuar crescendo e exercendo sua atividade? Eu penso, igual vocês, KiwiFi, o que vocês fazem diferente para cada vez mais estarem com os melhores? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Romero Brito. Vocês conhecem o Romero Brito? Claro. Sim. Eu preciso manter o Cadu ali sempre atualizando e sempre tendo o nome dele visto com grandes players. Eu falei, amor, eu vou fazer o Romero Brito. Ela falou, amor, por quê? Eu falei, as artes do Romero Brito, elas são fixas, são quadros. E como eu tava ali tendo alcance, gravando em várias mídias de televisão, eu falei, eu vou fazer uma arte de pipa com os desenhos do Romero Brito. E assim como foi feito com o Neymar, eu vou mandar todo mundo publicar e marcar o @ do Romero Brito. Então, em todas as minhas redes sociais, a gente gravou um conteúdo de pipas do Romero Brito. Essas artes foram para mídias de televisão. E a frequência foi que, dos Estados Unidos, a equipe do Romero Brito viu o tanto de engajamento que essas pipas deram. Em matéria de televisão, falo que praticamente todas as mídias nós gravamos. E através do meu Instagram. E aí o Romero Brito vendo o projeto dele, a marca dele voando, até ele falou, cara, como eu não pensei nisso antes? Então, eles fizeram um convite pra mim, eu convidei a Tati, falei, amor, agora o convite não é individual, tudo vai ser pro Cadu e pra Tati. Aí eu falei, Romero Brito, pô, olha que doideira. Romero Brito mandou um e-mail pela equipe e falou, vocês querem conhecer o meu ateliê aqui em Miami?
E aí vocês passam uma tarde comigo, por quê? Porque ele também já tentou se conectar com grandes players, como o Lewis Hamilton. E ele ainda não conseguiu. E ele falou, eu já quero saber e entender o que você fez pra estar com o Lewis. E ao mesmo tempo, se você quiser, me traz as tuas artes, que a gente vai soltar aqui da praia. Então, se você não for visto, você nunca vai ser lembrado. Então eu sempre vejo quem são os maiores players hoje. Por exemplo, eu vou entrar para uma área de NBA agora. Então eu nunca fiz nada sobre NBA, sobre basquete. Eu vou investigar quem que são os maiores. E aí a gente vai atrás dos maiores. E já abrindo mão para vocês, eu tenho um projeto que é da Gisele Bündchen, que para mim é uma das maiores. Eles já, por exemplo, já está feito, já está pronto. Eu só tô esperando o momento certo pra gente se conectar. Ela já viu o quadro, ela ficou encantada. Agora, como a agenda dela deu uma mudadinha, agora acho que ela tá grávida, a gente só tá alinhando esses detalhes. Então, eu vou procurar sempre tá próximo dos maiores players de cada segmento. E o legal é deixar claro que você sempre faz uma pesquisa, não é assim, do nada, eu quero me conectar, não, faz toda uma pesquisa, literalmente, de um Globo Repórter aí, né? Exatamente. Legal. E ó, você falou muito sobre o crescimento aí das suas redes sociais, né? E em um pouco período de tempo você conseguiu atingir mais de 12 mil seguidores lá no teu começo. Sim. Então hoje, pensando no teu Instagram, na tua audiência de hoje, quais são as suas estratégias para se conectar com esse seu público? Olha, o nosso público no orgânico mesmo, todos os dias eu faço aquele famoso seeding de artes e de personalidades. Por exemplo, vou abrir uma pra vocês. Eu gosto muito do Galvão Bueno. Lembra que eu contei aquela historinha lá de criança que eu vendia as pipas? Naquela época, o sonho do Cadu era que um dia o Galvão Bueno narrasse as minhas pipas nos campeonatos. Pra mim, o universo do pipa, de criancinha, ia estar na TV um dia. Então eu sonhava, Cadu colocou o pipa no alto, agora Cadu vai entrar por baixo, ele cortou. Então o Galvão, cara, eu dou risada. O Galvão seria a pessoa que estaria ali narrando. E esse sonho de criancinha, lembra que ficou lá atrás? E hoje eu palestro no mundo todo. Eu falei, por que não realizar esse sonho? Eu vou atrás do Galvão. Eu fiz um projeto, eu fiz o processo e as etapas de como ele foi feito, como ele foi confeccionado, e estrategicamente eu marquei a esposa do Galvão nas redes sociais. O que aconteceu? Ela viu, eu não só fiz o Galvão como eu fiz ela, e aí eu contei essa história. Olha, meu sonho é que um dia o Galvão narre o grande finale da minha palestra. E expliquei que desde pequenininho eu era uma pessoa que eu admirava, porque pra mim o Galvão Bueno é um dos maiores hoje do mundo. E aí, não sei se vocês se lembram, o Galvão narra a morte do Ayrton Senna, né? Senna bateu forte. Aí eu vou colocar a inserção do Ayrton com o carro ali batido. Depois vem uma parte feliz, que é ele berrando lá, é tetra, vocês lembram disso? E o grande finale da minha palestra é o Galvão, do meu lado, eu tô entregando o quadro pra ele, e aí ele narra pra mim. E hoje eu realizo o sonho daquela criancinha que um dia sonhava que um dia eu ia narrar as pipas dele. E aí ele fala, Cadu, muita gratidão, obrigado. E a gente finaliza ali com um grande finale. Uau. Que incrível, cara. Essas coisas parecem muito surreais, essa história do Cadu, né? Porque acessam as coisas que são muito fora que a galera tenta do palpável. muito. Muito doido isso. Exato. Agora, a título de vendas hoje, a operação digital, como é que você faz para vender seu conhecimento? Olha, as pessoas... Primeiro, eles me procuram para saber como eu tenho acesso. O networking, a partir do momento que você tá com os maiores da Fórmula 1, você tá com os maiores do futebol, você tá com os maiores da comunicação, da arte, as pessoas querem entender o que eu tô fazendo para acessar. E uma coisa que eu sou é muito generoso com todo mundo. Por exemplo, eu quando comecei há 2 anos atrás, que eu sempre honro também a Erika da QIFI, a gente tinha uma outra plataforma. E a Erika por muitas vezes falou, galera, QIFI é nosso início, venham. E ela é uma pessoa que eu honro, até mandando um beijo aí pra Erika. Por quê? Porque a gente fez uma amizade, a gente construiu esse projeto juntos, né? A conta da empresa da minha esposa foi dessa outra plataforma, hoje é pra nossa plataforma atual, que é a QIFI. Então, esse meu network, as pessoas, através do meu Instagram, vendo a quantidade de coisas que eu faço, eles acabam me procurando pra parcerias. Então não existe meio que uma regra, eu preciso fazer... Cara, eu faço tudo através do meu Instagram. Tudo é feito pelo meu Instagram.
Entendi. E assim, você não faz uma estrutura de lançamento, de perpétuo, é literalmente Não. publicar e o pessoal te chama, é uma coisa muito mais personalizada, individual, no caso, então. É uma brincadeira de mexer o dia inteiro no Instagram. E aí eu faço os famosos seedings, as pessoas, cara, adorei, quero estar com a minha família, quero ensinar meu filho, como eu faço pra ter um processo aí de aprender a fazer o que você faz. Que legal. E eu só abro também a parte que é a confecção das pipas. Que eu sou muito sobre pais e filhos terem a ambiência de terem um final de semana juntos. Eu não acho legal os pais darem nas mãos dos filhos um celular. Então, o pessoal do Paris 6, eles vieram conversar comigo e o Isaac Azaro falou assim, Cadu, faziam anos que eu não sabia o que era ter uma família. Eu falei, como assim, Isaac? Eu comi no restaurante dele, eu presenteei ele com algumas artes, e aí ele pegou as gerações, eles levaram as pipas para um sítio, aí soltou o filho, os netos, tava o pai, o avô e o bisa. Ele falou, Cadu, 5 gerações que a gente passou numa tarde inteira ali soltando pipas. Então, o pipa não é só arte, o pipa é família, o pipa é o Cadu lembrar da época dele de criança. Então isso começou a mexer mais comigo, porque a gente não tem mais aquela experiência, né, com os nossos pais. E aí ele falou que o pai dele e o filho falou assim, pô papai, obrigado pelo meu final de semana, eu nunca vou esquecer que a gente passou esse dia inteiro soltando pipa. Que legal. Então olha onde isso é capaz de te levar. Você vai muito no emocional, né? Eu acho que isso também é o que conecta muito as pessoas a você. Porque sempre tem esse quesito da lembrança, da senso de infância. propósito. Isso faz toda a diferença. Sim. É incrível, né? Como realmente cada nicho é muito particular. Olha aqui, Extremamente. a gente tá aqui com o Cadu e ele fala de uma forma muito simples como ele faz o negócio dele acontecer. Exato. E acontece. Cara, eu Olha, fico chocada. O mais impressionante é, eu vou contar mais uma estratégia minha, porque eu também Boa. entendi sobre esteira de produtos. Boa. Legal. Ah, Cadu, mas o mundo do pipa, às vezes a gente fala, pô, o meu mundo é pets, não sei se vai dar certo, o meu mundo é odonto, eu não sei se vai dar certo. Então eu vou falar pra vocês uma coisa, o meu mundo é artes e é pipas, gente. O pipa virou o quadro, que também virou esse processo aí desse produto digital, que eu ensino as pessoas a viverem de arte. Quando eu me conectei através dos quadros com essas celebridades, o que aconteceu? O Lewis Hamilton, na coletiva de imprensa, ele me assinou uma camisa e ele me presenteou com um boné. E aí, eu estou indo pra casa, quando eu abro o meu direct, já tinha uma galera falando assim, Cadu, eu admiro muito esse cara, quero comprar tua camisa. Cara, quero comprar tua camisa por conta do autógrafo? Não, ela não tá à venda. Exatamente, não, ela não está à venda. Pô, passou mais 2 semanas, novamente uma nova pessoa. Cadu, quanto que você vende essa camisa? Tem vontade? Eu te ofereço 10 mil reais. Aí eu falei, gente, 10 mil reais? Não, mas tava ficando bom. Até que depois de 2 meses, um colecionador viu e falou, cara, eu quero essa camisa, vou investir acho que 23 mil reais. Caramba, olha só, né, velho? Eu vendi. Então, entendendo que esse mercado de itens assinados é um mercado muito procurado, por que ele se torna caro? Porque não são todos que têm acesso. E aí eu falei, pô, se daqui a alguns dias eu vou estar com novos players, por que não jogar o jogo dos grandes? E eu comecei a entender o mercado de luxo de itens assinados. E hoje tem empresários que tem dentro de um escritório, cara, capacetes de 200 mil reais, de 300 mil reais. Isso. A Ayrton Senna, capacetes de mais de 1 milhão de reais, porque tem o autógrafo. E aí eu falei, cara, se eu já tenho na minha esteira todos os meus produtos, esse item assinado, eu vou querer correr atrás. Então, vou dar um exemplo, esse ano teve Fórmula 1 aqui em São Paulo. Nós voltamos da Islândia, eu fiquei sem dormir, fui direto para dentro do autódromo de Interlagos e eu consegui quase 18 assinaturas Caraca. em viseiras de capacetes. Então, se você falar, pô, me fala alguns nomes aí para quem estiver assistindo conhecer. Lewis Hamilton, Verstappen, Lando Norris, Leclerc, todos praticamente. Sainz. O que eu faço? Eu monto, essas peças vêm de fora para mim, eu monto esses produtos de luxo assinados e eles são únicos, não existem 5 à venda, é um. E esse cara que ele é empresário e que ele ama ali o Lewis Hamilton, que ele ama o Max Verstappen, que ele ama tipo o Lando Norris, ele tá disposto a pagar o preço que ele quiser. Olha. Então eu falo, cara, um capacete meu hoje custa 200 mil reais. Ele fala, cara, eu quero esse, mas eu também quero o do Norris. Cara, você tem os bonés ali do Verstappen, eu compro tudo. E esse nível aí de produtos e níveis assinados, eu recebi recentemente uma placa de 1 milhão da minha esposa que tem que ser comprovado de faturamento só com esses artigos de luxo, fora os pipas.
Então, não necessariamente a gente fala, pô, mas ele tava com isso na cabeça desde o início. Não, cara, veja no seu mercado quais são as próximas fases, quais são os próximos acessos. Pô, o cara lá da lente agora não é moda, pô, nos dentes, faz a lente, faz isso. Gente, ali há 3, 4 anos atrás ninguém falava sobre isso. E hoje todo mundo faz, que é o que eu faço no meu mundo de arte. Perfeito. Incrível. E pegando esse gancho sobre o mercado de luxo, quais as dicas que você dá pra quem quer entrar no mercado de luxo, itens colecionáveis no quesito vendas, com olhar de negócio? Olha, vou te dar um exemplo, com olhar de negócio. Recentemente a gente palestrou no evento do Lobo de Wall Street, Legal. George Belfort. E eu vi que a parte da mentoria tinha acesso a ele. E aí eu pego a minha esposa e falo assim, olha, eu comprei 6 livros e dentro desses livros tem uma nota de dólar, né? E aí a Tati falou, cara, o que você vai fazer com uma nota de dólar assinada? Vocês se lembram que a capa do Lobo de Wall Street é o Leonardo DiCaprio segurando uma nota? É uma nota de dólar, 100 dólares. Eu não tinha pensado nisso no caminho. Eu falei, cara, se eu vou estar com mais uma celebridade, eu posso vender para, por exemplo, quem curte finanças. Um escritório de finanças não gostaria de ter um quadro do Jorge ali com uma cédula real dele. Então, o que eu fiz? Todo mundo que ia lá assinar o livro com ele, assinava a minha nota. Olha que vai ter muita gente aí que vai estar com celebridades que eu tenho certeza que vai ter algum item de luxo ali para eles assinarem. E o porquê que eu fiz isso? No final da palestra, eu não fui o palestrante, não recebi para estar lá. Mas as 6 notas que eu levei para ele assinar, cada uma foi vendida a R$5.000. Caraca. Então foram R$30.000 para eu estar dentro de um ambiente que eu era convidado. Então, sobre esses artigos de luxo, o que você ama que você, por exemplo, fala a minha esposa, ela ama Steve Jobs. Um dia ela veio me questionar, mas pô, por que eu compraria algum item assim de luxo com uma assinatura? Eu falei, você já pensou uma carta ou uma foto do Steve Jobs falando com carinho para a Tati, sendo que ela é uma pessoa que, tipo, ela sempre admirou o Steve Jobs. Então eu não sei quem que é uma pessoa hoje que você admira, mas eu procuro sempre estar entre os maiores, porque eu tenho certeza que entre os maiores é difícil não ter alguém que não curta algo assinado pela respectiva pessoa. Cara, É verdade, sensacional. Cara, extremamente inusitado, né? Que o KiwiCast surpreende a gente Sempre. semana atrás de semana, né? Total. Pra você que tá aí reclamando que não tem como ganhar dinheiro com o que você tá fazendo, Por favor. acorda pra vida, né? Agora estamos chegando num momento gostoso do Sim. nosso podcast, né, Bruninho? No nosso momento, bate-bola. Como é que vai funcionar o nosso bate-bola, Cadu? A gente vai fazer algumas perguntas pra você, bem velozes, e você Tá. responde com uma palavra ou a primeira frase que vem na sua cabeça. Fechou? Posso mandar a primeira? Vambora. Então vamos lá. Maior vantagem de ter um produto exclusivo? O valor, o preço. Escassez ou personalização? O que agrega mais valor em um produto? No meu caso é uma assinatura. Personalização. Personalização. O que é mais difícil, criar valor ou manter o valor de um produto? Eu acredito que manter o valor. Para crescer no digital é preciso? Força de vontade. Para finalizar com chave de ouro, o que não fazer ao criar um produto digital? Cara, esperar que as coisas caiam do céu. Vai pra cima, galera, que vocês vão longe. Boa! Passo liso. Bem demais, hein? Bem demais. Só que não terminamos, né, Bruninho? Não terminamos, Cadu, porque agora nós costumamos finalizar nosso episódio com uma perguntinha reflexiva. Topa responder? Claro. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital que hoje você pode estar passando para quem tá entrando no mercado? Na verdade, se apoia em ombros de gigantes. Eu aprendi com uma pessoa que já viveu tudo isso e eu sou muito determinado. Então, se você tiver alguém ali do seu lado que vai te apoiar e fazer com que você nunca desista, cara, eu acho que você sempre vai ser uma vencedora. E não terminamos, né, Não Bruninho? terminamos, porque agora temos presentinhos KiwiFi. Nos mais mimos que você já tá acostumado. Galera, eu mostrei uma foto pra vocês em casa. Gente, é tudo KiwiFi, as almofadas. É verdade. São KiwiFi. Verdade. Eu Se tem um sempre cara que é falo, fã, é o Cadu. olha, eu tenho pulseira da KiwiFi e não é só porque eu tô aqui. Esses dias a gente ganhou uma pulseira VIP, a menina foi cortar, o VIP cortou a KiwiFi. Eu falei, meu, como assim? Mas eu já recebi a nova. Boa. E sempre vou honrar vocês, tá? Legal, Porque eu gente. adoro. Que legal, cara. Gente, meu, muito obrigado. Olha isso aqui, que lindo. É um quadro, é isso? Agora Pois você tem bem, um quadro é um KiwiFi. quadro pra você. Você já tem tudo quanto é presente nosso, né? Então a gente tem de ir inovando aos pouquinhos, É né, verdade. Cadu? São nossos mimos, né? KiwiFi sempre surpreendendo, gente. Tamo junto. E deixa eu botar essa cestinha pra cá. Boa.
E Bruninha, pra quem ficou aqui até antes, na verdade, né? Boa. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo super inusitado e querem entender como é que vocês podem, às vezes, fazer a diferença em nichos totalmente, pra muitos, inexplorados. E se você quer aprender a pessoa certa pra você aprender sobre isso, é com o Cadu. Então, Cadu, eu tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando, te seguindo nas redes sociais. Então, deixa aí seu Instagram, os outros arrobas pra galera acompanhar o seu trabalho. Ó, minhas redes sociais é o Instagram, vambora, VAM _ Cadu. Show de Boa, bola, vai easy. aparecer aí na telinha. E Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que é que essa galera bonita tem que fazer? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights que vocês pegaram com o nosso querido Cadu Bandeira. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, o Marcello. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo cada um de vocês lá. Ali, ó. Tchau, tchau. Valeu. Bora, gente.